Oi gente, sejam bem-vindos no meu canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar passo a passo como criar essa maquiagem bem clássica com aquele batom vermelho. Eu quis trazer essa maquiagem para o meu canal porque eu acho que ela vai combinar bem com vários tons de pele. Então, se você está interessado em aprender como criar essa maquiagem, vai assistir até o final. Bom, vamos começar pela preparação da pele. Aqui eu já lavei o meu rosto, eu também tirei toda a oleosidade que podia ainda ficar na minha pele com água micelar e passei um hidratante. Esperei mais ou menos 20 minutos para a minha pele poder absorver bem o hidratante. E agora, vamos para a base. Hoje eu usei uma mistura de duas bases, da Revlon e da L'Oréal. Gosto bastante dessa mistura porque essas duas bases têm uma cobertura boa e a pele não fica tão ressecada e tão mate, pois nesse inverno eu tenho a pele mais ressecada em algumas áreas. Bom, vou aplicar essa base com a minha esponjinha umedecida com água e vou espalhar em todo o meu rosto dando batidinhas, sempre lembrando para não esfregar. Eu levo a base para o pescoço para não ter aquele efeito de máscara, pois tenho um pescoço mais branco do que o meu peito e ombros. Tudo tem que ficar bem uniforme para não ter a aparência de que a cabeça está separada do corpo. Próximo passo é o corretivo. Hoje eu vou usar esse corretivo de alta cobertura da Natura Una. Eu vou aplicar ele em formato de triângulo para cobrir a olheira e iluminar, levando ele também nas laterais do meu nariz para depois nos ajudar na hora de contornar. Aplicando o corretivo nas laterais do nariz vai dar a aparência de nariz mais fino. Eu aplico ele no topo do meu nariz, no queixo e no centro da minha testa. Usando a mesma esponjinha, o lado mais apontado dela, eu espalho o meu corretivo dando batidinhas. Espalho bem para não ter nenhuma marcação. Eu vou aplicar o mesmo corretivo na minha pálpebra para já preparar ela também para a aplicação das sombras. Agora eu vou pegar o pó translúcido da Maybelline. E com o pincel língua de gato, eu vou selar debaixo dos meus olhos e em todas as áreas onde eu apliquei o corretivo. Esse pó é bem branquinho e é ótimo para iluminar essas áreas. Mas atenção, esse pó pode servir bem para as meninas branquinhas. Para a pele morena, eu não ia recomendar usar ele, pois por ser translúcido ele não fica transparente na pele. Para peles morenas, eu recomendo usar o pó solto translúcido que ao aplicar na pele fica transparente. O resto do meu rosto eu vou selar com um pouquinho de pó compacto da Vult, com pincel gordinho e fofinho, dando batidinhas, lembrando não esfregar para poder selar a base sem tirar a cobertura. Próximo passo é o contorno. Eu vou usar esse pó compacto da Vult, que é 2-3 tons mais escuro do que o tom da minha pele, e com pincel para o blush, tirando o excesso sem pressionar muito, aplico esse pó como bronzer nas áreas onde eu normalmente faço o meu contorno, que são nas bochechas, lembrando de parar 2-3 dedos antes da boca, na testa, por volta na área onde o cabelo começa, debaixo da linha da minha mandíbula, seguindo a sombra natural, e debaixo do meu queixo, para esconder o queixo duplo que eu tenho. Agora, para contornar o meu nariz, eu vou usar um pincel de esfumar a sombra bem fofinho. Tirando o excesso, quase não encostando, eu crio duas linhas bem finas e retas, levando o pó de sobrancelha até a ponta do meu nariz. E tento não deixar muito espaço entre essas duas linhas para o meu nariz parecer bem mais fino. Depois, eu pego um pincel gordinho de pó e esfumo esse contorno. Eu gosto de vir com pó que eu apliquei para selar o corretivo, limpando um pouco as laterais do meu nariz, para ele ficar mais definido. Vou aproveitar e passar esse pó debaixo do contorno nas bochechas, para o rosto ficar mais definido e arrumado. Depois eu pego o meu blush. Esse aqui é da Tracta, ele é mate e com tom mais puxado para o pêssego. Tiro o excesso e vou aplicar esse blush na área da maçã do meu rosto, levando um pouco para a direção do contorno, lembrando não levar ele muito para baixo para não ter o efeito de bochecha caída.
Logo em seguida, eu pego a minha esponjinha e dando batidinhas por todo o meu rosto, esfumando tudo para não ter nenhuma marcação. Vamos para as sobrancelhas. Eu vou usar essa paleta de sombras da Maybelline e vou pegar essa sombra de marrom acinzentado com pincel chanfrado fininho. Antes de preencher a minha sobrancelha, eu vou dar uma escovada nela para conseguir ver todas as falhinhas do cabelo. Eu uso uma pequena quantidade de produto para construir o formato. Eu aplico com muito cuidado, faço movimentos leves, porque esse é o segredo de sobrancelha perfeita. Depois eu pego o gel para a sobrancelha e aplico ele escovando os cabelinhos para cima, para que o cabelo fique no lugar o dia inteiro. E você pode ver a diferença como ficou. Agora vamos iluminar um pouco o nosso rosto. Eu vou pegar essa sombra champanhe da paleta da Catherine Hill com um pincel de esfumar a sombra. Eu aplico ele no ossinho da bochecha, levando ele para a área de baixo da sobrancelha, como se fosse juntar tudo. Se você tem a pálpebra caída ou gordinha, eu recomendo não levar o iluminador debaixo da sua sobrancelha muito para baixo. Isso vai criar a aparência de olhar pesado. Tente aplicar mais próximo para o arco de sobrancelha. Agora, para iluminar o nariz, eu vou aplicar esse iluminador somente na área mais fina do topo do meu nariz e na pontinha. Depois eu aplico essa sombra no meu arco do cupido para iluminar essa área também. Vamos para os olhos. Primeiro eu vou usar esse pó da Vult, que eu já usei como bronzer no meu rosto, e com um pincel fofinho de esfumar, eu vou aplicar no meu côncavo como a sombra de transição. Eu uso uma pequena quantidade de produto com movimentos circulares de vai e vem, só para dar a definição para o meu olho. Depois eu pego o pincel mais plano, angular, e aplico essa sombra na pálpebra inferior também. Agora eu pego outra sombra opaca de marrom mais puxado para o cinza e com pincel de esfumar a sombra, só que um pouco menor do que o anterior, aplico essa sombra no meu côncavo, levando ela para o meu canto externo. Eu uso uma pequena quantidade de produto com movimentos circulares de vai e vem, aos poucos criando a intensidade. Volto para pegar mais sombra, esfumando e repito tudo de novo para que tudo fique uniforme e perfeito. Depois eu pego o pincel mais plano e chanfrado, que eu já usei, e aplico essa sombra na minha pálpebra inferior, levando essa sombra só até o meio. Agora com o pincel plano para aplicar a sombra, eu pego essa sombra champanhe e aplico ela na minha pálpebra móvel. Depois eu pego o pincel que eu usei para aplicar e esfumar a sombra anterior, sem adicionar o produto, e esfumo os cantinhos para não ter nenhuma divisão entre as sombras e para que tudo fique bem uniforme e esfumado. Agora vamos para o delineado. Se você não tem um delineador ou tem alguma dificuldade de criar um delineado, tem um segredinho para você. Pega um pincel chanfrado bem fininho, tipo aquele que a gente usa para preencher a sobrancelha. Umedece ele com um pouquinho de água e pega uma sombra preta opaca. Aplica ela com um traço bem fininho rente da raiz dos cílios, aos poucos engrossando o seu delineado conforme a sua preferência. Se você tem a pálpebra gordinha, eu sugiro fazer um delineado bem fininho, para ele aparecer na sua pálpebra sem ficar coberto com a pele e não pesar no seu olhar. Antes de aplicar os cílios postiços, eu gosto de passar a máscara para escurecer meus cílios naturais, pois eles são muito loiros. Eu pego os cílios do estilo mais natural e aplico eles com a pinça, primeiro no meio e depois ajeitando os cantinhos. Assim que eu percebo que os cílios ficarem na posição e lugar certo, eu tento empurrar eles mais para a rente da raiz dos meus cílios naturais, o máximo possível. Outro truque muito legal para esconder a cola dos cílios postiços é aplicar a sombra preta com um pincel pequenininho, umedecido, por cima dos cílios cobrindo a cola. Além de esconder a cola, essa técnica dá a impressão dos cílios mais cheios na raiz. Depois eu pego o meu lápis preto para os olhos. Antes de aplicar, eu gosto de passar ele na minha mão para esquentar um pouco para que ele fique mais macio.
e passo ele na minha linha da água superior para dar uma definição extra para os meus olhos. Outra coisa que eu sempre faço quando eu aplico os cílios postiços é usar o Curvex para unir os meus cílios naturais com postiços, para eles ficarem bem coladinhos uns com outros. Às vezes, quando você aplica os cílios postiços, os cílios de um olho podem ficar mais para cima e no outro bem para baixo, mais caídos. Aí você pode vir com o Curvex e igualar eles. Vou pegar meu lápis iluminador da Vult, ele é bege, bem clarinho, e vou passar ele na minha linha da água inferior para abrir mais o meu olhar. E por último, antes de passar o batom, vou usar o lápis de boca da Payot bem apontadinho para contornar os meus lábios. Se você vai aplicar um batom mais colorido, mais escuro, isso vai facilitar bastante na hora de aplicar. O lápis vai ajudar a definir os seus lábios e segurar o batom. Se seus lábios são um pouco tortos, como meus, você pode corrigir essas imperfeições. A coisa que eu mais gosto é que você pode aumentar o tamanho dos lábios com o lápis labial. Depois eu aplico o meu batom preferido, o vermelho da Maybelline, e a maquiagem está pronta. Bom, eu queria criar uma maquiagem que combinasse com um batom vermelho da cor clássica e que já faz parte do arsenal das muitas mulheres. Um batom muito poderoso e chamativo que merece uma maquiagem mais calma com cores bem neutras. A coisa mais legal dessa maquiagem é que ela combina com vários tons de pele, embora seja simples de fazer. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês gostem e que algumas dicas que eu passei nesse vídeo ajudem alguém. Eu vou deixar todas as informações dos produtos que eu usei para criar essa maquiagem na caixa de descrição debaixo do vídeo. Se você tem algumas perguntas, dúvidas ou outras sugestões, por favor, fique à vontade e deixe o seu comentário embaixo. Um grande beijo e até a próxima!